Pronto, Não, Vana. deixa. Ô, irmão, deixa aberto, porque na hora Vana, que Martinha começar, eu vou te você já convidar. começa a fazer. Você tá no Insta também para eu te convidar aqui para tu fazer a abertura? Senão eu só posso começar no Insta quando for começar a palestra. Não, você já pode entrar normal no Insta. Não precisa alguém convidar, não. Não, eu tô Quando falando você entrar, você. Eu já tô aqui. Eu tô falando você. pra você fazer a prece. Ah, pra eu fazer a prece, Pra... pode ser. Eu Pode convido ser. você aqui, deixa eu ver se eu acerto. Uhum. É onde tem esses Ou dois se você. bonequinhos, né? Ou se você quiser também, eu posso entrar e convido você pelo seu Instagram. Que pode ser também. Como Pode você achar ser. melhor. Mas só que Lio já tá aqui no Instagram. Oi, Lio. Ah, então vá. Eu vou convidar Vai você, tá lá. mais fácil. Tá bom. Entra aí, por favor, no Insta, pra eu poder lhe chamar. Viu? Deixa eu vir pro meu, porque eu tava indo no Caminheiros também. Não, mas é melhor transmitir pelo Caminheiros mesmo. É, como é que eu faço aqui, Vanusa, para entrar no Insta? Só tá aguardando você responder. Pronto. Gente, eu acho que tem que fazer opção. Pera, Fechem os microfones de vocês, meninos, porque por causa do Insta. Né? tem interferência aqui. É. Boa noite. Boa noite. Oi, Martinha. Boa noite. Boa noite a todos. Que alegria, né? Podemos estar hoje aqui iniciando esse nosso processo. Porque eu estou fazendo a transmissão aqui ao mesmo tempo no Instagram e no Google Meet. Então, se por acaso tiver um ruídozinho, vocês vão saber. Ok, acho que eu vou fechar o meu microfone do Google Meet. Só um minutinho. Isso, acho que tá tranquilo agora, né? Mas as meninas do Meet não vão escutar, né? Martinha, quando você estiver falando, aí a turma acompanha. Certo. Só a Tudo bem. prece que não vai E não vai conseguir. ficar com ruído do mesmo Mas jeito quando eu estiver falando lá no Insta, não? não, acho que não, que eu fecho o meu microfone. No meu caso não tá dando ruído, não. Tá dando ruído aí, gente? Não, né? Só no Divana mesmo. Tudo bem. Isso. Então tá. Dá para as meninas ouvirem pelo seu microfone aberto a prece do Google Meet? Vocês estão ouvindo o Vanusa? Fala aí, Vanu. Tá, a Ednúzia já sinalizou que sim. Pronto. Então, nós estamos, nesse momento, abrindo, né, com a energia de amor, esse movimento que há muitos anos, nós, do Caminheiros da Paz, 4 amigas, né, 4 irmãs, realizamos há muito tempo, e hoje nós recebemos, né, há 2 anos atrás, mais 2 irmãzinhas, né? Então somos Vanusa, Marta, Ednúzia, Conceição, Deisiane e Denise. Nós nos comprometemos todos os anos com a apresentação das palestras do mês de novembro. Estamos começando excepcionalmente este ano hoje, 31 de outubro, e vamos por uma situação de um convidado especial, né? Vamos abrir o último sábado do mês para uma surpresa. Não vamos ainda anunciar, né? Mas queríamos externar nossa alegria, externar o coração cheio de amor para receber Martinha nesse nosso primeiro sábado, né, com um tema muito, muito interessante. A gente vai falar sobre o não, a perspectiva da não rejeição. E selecionamos como tema central sabedorias do Evangelho.
Então, vamos pedir a Martinha para, se ela tiver uma musiquinha aí, para ela colocar para a gente, porque como eu tô, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se Se eu é consigo. possível para você. É porque se eu sair do Insta, como é que eu para botar a música teria que ser no Não, celular. deixa eu colocar aqui. É mais fácil para Acho que você, dá. porque eu não tenho outro celular aqui. Uhum. Só um minutinho. Só para a gente entrar nessa conexão e pedir ao Criador, principalmente inspirações para você. Então, vamos aquietar um pouco. Querido amigo Jesus, mestre de infinita bondade, que nesses instantes, Senhor, a tua presença se faça em nossos corações. Que a luz da tua inspiração chegue ao coração de Martinha e que ela seja um canal dessa tua luz para todos nós que estamos escutando as tuas palavras. Que esta noite, Senhor, todos os nossos amores e aqueles que ainda não aprendemos a amar, que estão em nossos pensamentos e em nossas emoções, possam receber as tuas vibrações de cura, de proteção, de acolhimento. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, envolva o nosso planeta, acalme e traga resiliência para superarmos as adversidades do nosso caminho. Fortalece, Senhor, a todos aqueles que precisam neste momento da cura do corpo, da mente, das emoções e do espírito. E derrama sobre todos nós, sobre o nosso planeta, a tua paz e a tua misericórdia. Que Marta possa, nesse momento, sintonizar as vibrações mais sutis. E que esse momento seja para nós um momento de aprendizado, de fortalecimento e de quietude interior. Louvado seja o teu nome, Senhor, e em teu nome também iniciamos as nossas tarefas, o nosso trabalho de amor do nosso mês de novembro. Fiquemos em paz. Que assim seja. E agora, irmãzinha, é com você. Deixa eu tirar você. Você mesmo sai aí do Insta? Você vai ficar no Insta? Não, eu vou sair. Pode ir. Vou ficar lá pelo Google Meet. Ok. Ui? Eu apertei no lugar errado. Pronto. Ana já saiu do Insta? Já. Agora eu não tenho como falar os temas com as pessoas, não, né? Porque eu não estou no Insta, não é isso? É. Só se você quiser, eu não vai chamo. atrapalhar você.
Eu posso lhe chamar aqui no Insta, tá com seu celular na mão? Não. Eu tô com o celular, mas não. Você apresenta então os temas. Certo, tá bom. Então, Pra não dar interferência no canal, entendeu? viu, tá certo, tá bom. Como Vana falou no início, né? Vana só não falou qual eram os temas de todas. Eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês os temas do mês. Hoje eu vou falar sobre a não resistência. Esses temas que nós escolhemos para trabalhar esses 4 sábados são temas do livro Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino. Começamos hoje com a não resistência. No próximo dia 7 será a Vanusa com o tema Os Julgamentos. No dia 14 será a Ednúzia com o tema Os Tesouros. E no dia 21 será Ceissa, Maria Conceição, com a participação especial de Denise e Deisiane, com o tema As Preocupações. Tá? Então, para falar de não resistência, que é o tema da noite, né, do Pastorino, a gente precisa primeiro entender o que seria resistência, né? O que é resistir, para a gente poder falar de não resistência? Origem latina, né? Resistere, né? Que vem da palavra estere, né? Que o significado real significa manter-se em pé, né? Ou seja, contrariar a gravidade, né? A função do homem, né? Manter-se em pé. E se a gente for buscar os significados do dicionário, a gente vai ver que resistir, né? É opor força a força, é defender. Então, se resistir é defender, né? Opor-se força a força, por que a gente fala de não resistência, então? Né? Esse é um tema bíblico, né? É um tema estudado hoje, inclusive, pelos coaches, né? Pelas pessoas coaches, né? Pelas pessoas que trabalham com palestras, né? Motivacionais, enfim, né? Empresariais também. Mas é um tema bem antigo, discutido muito antes do Cristo, né? Como a gente vai ver mais à frente. Mas o que vai embasar a nossa discussão hoje são trechos do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus, né? Que todos nós conhecemos, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês, né? Ele diz, eu juntei os dois porque são parecidos, então eu escolhi o versículo de um e o versículo de outro, aquilo que eu achei que estava mais fácil de entender. Ele diz, ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tira a capa, não lhe negue também a túnica. Quem te obriga a dar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a todo o que te pede, e ao que tira o que é teu, não lhe peças de volta. São ensinamentos bíblicos, né? Do perdão, né? De você não revidar na mesma moeda, né? De um perdão mais generoso ainda, né? De você entregar o que você tem. É melhor entregar o que você tem do que você entrar numa disputa, numa luta e perder sua paz, né, interior. De doação de si mesmo, de fazer muito mais do que está sendo pedido. E de desapego, né, de você não recusar qualquer pedido. Mas se a gente for pensar, né, nesses versículos bíblicos, se a gente for tentar elaborar algo sobre ele e quiser e desejar seguir à risca, a gente vai se autodestruir, né? Porque a gente não pode simplesmente dar tudo que a gente tem e viver sem nada. A gente não pode dar, por exemplo, algo que possa machucar a outra pessoa só porque ela está pedindo, né? Então, quando o Pastorino discute esse tema da não resistência, né,
ele está falando de um preceito bem maior do que o preceito físico material, né? Não é para nós sucumbirmos nos preceitos materiais se a gente for pegar isso ao pé da letra. Até porque a gente sabe, né? E hoje não é o nosso discurso que diz, e sim os ensinamentos, os estudos científicos, antropológicos, né? Teológicos, que o Cristo sempre falou por metáforas, né? Então, o que o pastorino vem nos trazer é que nós precisamos nos desprender de pessoas e coisas que, vamos dizer assim, que nos impedem de perceber a nossa individualidade, né? As obras de pastorino têm essa característica, ele está sempre tratando da individualidade e da personalidade, né? E ele diz que a personalidade é a nossa vida sistemática, né? O chamado sistema negativo, ele fala isso, né? Ou a negação do sistema. É a nossa vida física, material, né? Cotidiana, que a gente vive muito no externo, no Matrix. E ele fala da nossa individualidade, que é a nossa busca espiritual, né? Do nosso conhecimento, do autoconhecimento. Né? Então, quando ele está falando desses versículos bíblicos que ele cita, ele nos leva para uma reflexão na busca dessa individualidade que todos nós temos, né? Que é a essência divina, que é o Cristo interno, enfim, como a gente quiser denominar, né? Ou que é Deus, que é, né, o Cristo cósmico, como gosta de dizer o Yogananda, enfim, como nós quisermos denominar. Né? E aí ele diz que essa individualidade, ela nunca deve revidar o mal com outro mal, né? Que a gente deve estar sempre tentando beneficiar aquele que nos fez o mal, né? De alguma forma a gente é capaz de beneficiá-lo. Como? Né? Como diz Dona Wanda, deixando para lá, né? Se a gente faz uma prece em intenção daquele que a gente acha que nos fez o mal, né? Porque até fazer o mal é relativo, a gente já está se colocando mais no nosso lado individual do que no nosso lado personalístico, né? Porque o pastorino diz que quem faz o mal, né? Esse mal é a si mesmo que se faz, né? Faz o mal a si mesmo e não ao outro. Então, se a gente começa a pensar por essa ótica da individualidade, a gente começa a entender assim, e com isso a gente tem que ser apegado, a gente tem que ser a matéria, a gente tem que ser uma pessoa individualista no sentido de ser egoísta. Não é disso que você está falando, né? É que quando você eleva a sua frequência espiritual, junto com essa elevação espiritual, vai todo o seu conjunto de vida. Então, você começa a se comportar de uma maneira diferente, né? As suas atitudes começam a se transformar junto com aquilo que você está buscando. Então, o que tem no seu universo físico, ele também começa a se modificar, né? O seu contexto físico se modifica a partir da sua frequência, né? Então, quando ele diz lá, oferecer a outra face, né? E todo mundo não, né? Mas muitos estudiosos dizem que esse oferecer a face direita é muito mais do que um simbolismo, né? Uma metáfora, porque se a gente normalmente se bate com a mão direita, então se oferece a face esquerda, né? Na verdade, é oferecer o favor a quem te fez uma mágoa, provocou uma mágoa. Né? Não criar desarmonias, não criar inimizades, né? Hoje é tão fácil da gente externar determinadas reações com o celular nas mãos, né? Acontece alguma coisa ali e tal, e você vai... É fácil digitar, você isso. E quando você vê, você já mandou uma mensagem para alguém, dizendo coisas que você fisicamente não teria coragem de dizer, né? Ou então ofendendo o outro só porque é fácil escrever e mandar, né? Então, se a gente, no sentido de oferecer a outra face, é você, né, tentar evitar as desarmonias, as inimizades, né?
não é simplesmente dizer, não, você me bateu aqui, me bata de novo. Né? Não, é você não levar isso para a sua vida, né? Quantas vezes nós guardamos uma mágoa, um ressentimento, né? Até um aborrecimento por não sei quantos anos de alguém que falou uma coisa que você achou que lhe ofendeu. Né? Então, o próprio Cristo já dizia, né? Harmoniza-te com o teu adversário, né? E ele ainda dizia mais, né? Eu lembro que tem uma frase do Evangelho que diz que harmoniza-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, né? Nós, espíritas, sabemos muito bem o que isso significa. Né? Sabemos o que é o tesouro de uma encarnação. E quantas vezes nós achamos que podemos protelar isso para depois, porque sabemos da existência da encarnação. Mas quando a gente tem realmente consciência do que é estar encarnado neste planeta, né? E das experiências que nós estamos vivendo agora, a gente faz de tudo, né? Para não levar daqui mais mágoas, né? Mais rancores, mais aborrecimentos, mais inimizades. Né? Aí você diz assim, mas o outro, eu fui lá, conversei com ele e tal, mas ele não me ouviu. Tudo bem, é o outro, né? Mas você está fazendo sua parte. Você está tentando, de alguma forma, libertar o seu coração dessas amarras. Porque o caminho, ele é individual. Né? Se o outro não entendeu ainda, eu sinto muito. Né? E não entendeu o problema dele, não é isso. Né? Se o outro não entendeu ainda, a gente sente muito, a gente ora e a gente vibra para que ele em algum momento entenda, mas você está fazendo sua parte. Né? Então, esse primeiro ensinamento de você, né, você oferecer a outra face é justamente isso, né? Você se harmonizar com o outro, com aquele que está, né, te magoando, com aquele que está te ferindo, e não levar adiante as mágoas, né? Porque quando a gente se aborrece com alguém, quando a gente se chateia com alguém, a gente ainda tem o hábito ruim, né, de falar mal do outro. Se chega alguém próximo de você, olha, Manu, tal. Não, aquela menina é chata demais. Rapaz. Ela fez uma comigo, né? A gente ainda quer que o outro, que a gente convive, ainda tenha a mesma sensação que a gente tem, ou que a gente está naquele momento com aquela pessoa. Né? Tudo isso é resistência. Tudo isso é resistência. Não, quando a gente entra na energia, na vibe, né, da não resistência, a gente não leva esse comentário para o outro. A gente não fala, mas é porque Vanusa é assim mesmo, isso. Não. A gente, que legal que você está fazendo. Porque cada um vê com seus próprios olhos. Né? Então, esse é assim, é o primeiro ponto que o Pastorino traz em relação à não resistência. Né? No momento que a gente não julga, ou que a gente não guarda mágoa, a gente não resiste. Né? A gente não resiste. O outro ponto que ele trouxe, que eu mostrei para vocês, é de você emprestar sempre o que nos pede. Né? Mas esse emprestar sempre o que nos pede é no campo, no caminho espiritual. Né? Porque a gente não pode dar uma arma, por exemplo, a quem deseja desesperadamente cometer suicídio. Né? Então, nem tudo que se deseja no campo material a gente pode, né, colaborar para que se faça. Mas no campo espiritual, no campo da individualidade, a gente vai poder sempre, né? Sempre podemos, né, com as palavras, com as orações, com a força do nosso pensamento, com uma prece, com o silêncio, né? Com uma meditação, a gente sempre pode ajudar. De alguma maneira, a gente está sempre podendo ajudar. Se a gente for vigilante com os nossos pensamentos e principalmente com os nossos sentimentos, né? Com as nossas reações, a gente vai sempre ajudar. Porque a gente vai estar numa ligação, né? Numa conexão. A gente sabe, a gente tem consciência de que a espiritualidade ela está conosco o tempo inteiro. Nós é que preferimos não nos ligar a ela. Fazer essa conexão vertical é mais difícil do que fazer uma conexão horizontal com aquilo que está à nossa volta. Então, a gente precisa de um exercício maior de meditação. E meditação, que eu digo, eu já falei inclusive sobre isso,
não é só você ficar lá 1 ou 2 horas sozinha trancada. Não, é seu estado de espírito. Onde você estiver, você pode respirar e dizer, poxa, eu estou aqui em conexão com essa energia, porque aquele olhar daquele mendigo ali na rua me doeu. Então, o que eu posso fazer por ele agora, já que eu passei direto e não parei? Eu posso criar esse vínculo de energia e transmitir para ele. Né? Então, a gente, às vezes, esse campo do dar ou de emprestar sempre o que nos pede, a gente leva demais para o lado físico, né? De fazer caridade. Fora da caridade não há salvação, já dizia Kardec. Mas que caridade é essa mesmo que ele fala? Né? Se a gente for estudar profundamente, né, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e as obras da doutrina espírita, a gente vai compreender, né, que muito além dessa caridade material que é preciso ser feita, né, que existe uma necessidade de acontecer e a gente não pode ser negligente com isso, mas muito mais que isso é a caridade espiritual, primeiro com a gente mesmo. Primeiro precisa ser comigo. Depois que eu olho para mim, né, que eu observo as minhas fragilidades e as minhas fortalezas, eu sei o que eu tenho para oferecer. Por isso que se fala tanto no universo do espiritismo do autoconhecimento, né? Porque não se pode dar o que não se tem. Então, para a gente ajudar espiritualmente, é mais difícil do que ajudar materialmente, né? Porque se você tem 2, 3 sandálias e alguém lhe pede uma, você pode dar tranquilo, você ainda tem mais 2, né? Então, o bem material que a gente tem sobrando, a gente dá com muita mais facilidade, porque o bem espiritual precisa de um exercício interno profundo para você perceber que você pode ajudar aquele que não gosta de você, que você pode ajudar aquele que te falou uma palavra grosseira, ou que te disse uma verdade que você não gostaria de ouvir, né? Porque a gente é muito na defensiva, na resistência. É do meu jeito, é como eu penso, é como eu quero que seja, não importa o que o outro diga, não importa o que o outro faça. Isso é resistir, né? E o caminho que a espiritualidade nos diz é da não resistência. Né? Ele também fala da questão do desapego, né? E o próprio Pastorino, ele traz uma pergunta, ele diz, o que é que temos mesmo na Terra? Né? Que seja propriedade nossa, a não ser os dons espirituais, os dons morais, os dons intelectuais. O que é que nós temos mesmo, se tudo é transitório? Né? Tudo é transitório. Então, o que é que a gente tem mesmo além disso? O que a gente tem que desenvolver é o amor-doação. Não importa qual é o universo material que você vive. Isso não é importante se você tem muito ou se você tem pouco. Não é isso que vai fazer de você, né, uma alma que se desenvolve. O que vai fazer de você uma alma que se desenvolve é o amor-doação que mora dentro de você. Né? É você estar tentando diariamente tentar seguir os passos e o exemplo de Jesus. Tentar se desapegar, vamos dizer assim, né? Das coisas, dos passos, das pessoas, né? Tem gente que é tão apegado às coisas que acha que tudo é seu, aqui tem que ser do seu jeito. Isso é terrível, né? Imaginei. Né? Se não for do meu jeito, não funciona. Se não for como eu penso, isso é apego. É apego às suas ideias que você acha que são as melhores, né? Então, esse é um outro tema, um outro trecho do versículo, né, que fala da questão do desapego. Nessa questão aí da não resistência, tem um filósofo, né, Dinúzia, chamado Hermes Trismegisto. Algumas pessoas dizem que ele existiu entre 2.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Então, a não resistência é um tema que se fala há muito tempo. E só no século XIX é que um autor, né, compilou uma parte dos escritos do Hermes Trismegisto num livro chamado Caibalion. E nesse livro, Caibalion, inclusive tem uma estudiosa no Brasil, uma especialista de filosofia, que é
a Lucilena Galvão, ela tem um podcast sobre esse livro muito interessante, né? E um desses capítulos desse livro, ele fala assim, né, que os ensinamentos, né, mais importante dele, vamos dizer assim, ele é considerado o sábio dos mestres egípcios, né? O Hermes Trismegisto, ele é egípcio. E aí ele diz assim que essa relação que existe, essa inter-relação que existe entre o mundo interno e o mundo externo, né? Ele diz assim, tal como é fora, é dentro. Tal como é acima, é abaixo. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Então, como é que a gente pode associar isso à não resistência? A gente pode pensar assim, pronto, como é que eu posso fazer para derrubar o meu oponente? Né? Pensando em tal como é fora, é dentro, tal como é acima, é abaixo. Como que a gente poderia fazer para derrubar um oponente? É simples. Basta a gente sair da frente, permitir que ele passe e as coisas irão se ajustar naturalmente, né? Como é que a gente pode derrubar as barreiras imaginárias que a gente cria, né? Muitas vezes a gente acha que fulano está tentando fazer isso, porque como é que pode, é contra mim, é nossa cabeça, né? De repente o que o outro está tentando fazer é te ajudar e você está pensando que ele está querendo te prejudicar, né? Ele diz, é simples, é muito simples. Apenas ceda a passagem a ela, né? Deixe essa pessoa passar, né? Permita que ela seja do jeito que ela se apresenta. Essa imaginação que você cria. Pronto. Quando isso passar, as coisas vão continuar tal como é, né? Então, não resistir é pensar, né, por esse aspecto, né, de que tal como é fora é dentro, tal como é acima é abaixo, que a gente comece a ter consciência daquilo que a gente está vivendo, né? Viver com mais inteireza, né? Viver com mais consciência do que a gente está fazendo aqui, né? Menos para o externo e mais para o interno, porque no momento que você se mostra como você é, o seu externo, né, não tem muita importância, porque é a sua luz interna que brilha. Né? Então, é a gente pensar por essa forma, né? Porque é aquela história de, bom, se eu estou com um problema, né, o que é que eu posso fazer por ele? É a história da palavra preocupação, né? É a gente ocupar a nossa mente, ocupar os nossos pensamentos com algo que ainda não aconteceu, né? É pré, então não aconteceu ainda. Então, como é que a gente deve tentar viver, né? Porque falar é fácil, né? A partir da não resistência. De que forma a gente pode tentar viver a partir da não resistência, né? Quando a gente estiver diante de um problema, né, deixa esse problema passar, né? No momento que alguém grita com você, deixa-o gritar. Mas não grite de volta. É tão difícil, né? É tão difícil não reagir, não gritar de volta. Né? No momento que a gente compreende que gritar de volta não é importante, né? Reagir não é a melhor saída, a gente pensa. E aí, no momento que a gente usa o nosso pensamento, o que é que a gente vai fazer? Ao invés de reagir, responder. Né? Porque reagir é um hábito, um mau hábito. Né? Responder é o seu pensamento, porque para você responder alguma coisa, você precisa pensar. Né? Bom, o que eu vou organizar e articular aqui para essa questão, para essa situação, problema, para essa pergunta? Eu preciso pensar. E a reação não. A reação é um instante de abolição que você tem, você despeja qualquer coisa e quando você vê, você já falou coisas que você, né, não gostaria de dizer e já disse. E não tem jeito, né? Porque palavra dita é dita, não tem como voltar atrás. Né? Existem formas de não resistir, né? Existem várias maneiras de não resistência, né? E essas maneiras de não resistência, para quando você precisar, né, resistir,
si em determinadas situações. Então, é você pensar assim, né? Bom, se eu estou diante de um problema, né? Em vez de eu bater de frente com esse problema, de eu ficar martelando com isso na minha cabeça o tempo todo, de eu ficar tentando arrumar soluções para o que não existe, eu só preciso deixá-lo ir, né? Eu só preciso sair da pré-ocupação. E aí, no momento em que eu saio da pré-ocupação, né? Eu vou simplesmente deixá-lo ir, né? Porque eu vou compreender que ele não é tão importante assim. E não sendo tão importante assim, eu vou dar a ele o valor real que ele tem. Eu vou sair do estado de resistência imaginária que eu tenho daquela situação e vou ver o problema como ele realmente é. No livro A Lei de Deus, do Pietro Baldi, né, ele fala um pouco dessa questão da não resistência, né, e ele diz assim, que um dos pontos onde mais ressalta a oposição entre o sistema do Evangelho e o sistema do mundo é na questão da não resistência. Porque o primeiro, que seria o Evangelho, ele sustenta a regra da não resistência, e o segundo ainda usa da reação violenta. Então, ele fala que é uma das grandes oposições entre o mundo que nós vivemos e o que diz o Evangelho, né, do Cristo, é justamente essa questão, né, da não resistência, porque a gente ainda usa demais da violência. Né? E o que é que a gente ganha nesse mundo usando esse método, né? Da não resistência? O que é que a gente pode ganhar com isso? Né? É simples, você vai compreender, né? Pietro Baldi fala isso, que a gente começa a compreender o nosso verdadeiro sistema de defesa. Por que a gente se defende tanto? Porque a gente quer preservar uma imagem, né? Eu sou assim, 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 e ela é intocável. Então, se eu não defender essa imagem, eu posso me mostrar como realmente sou. As máscaras podem cair, pode não ser legal as pessoas me verem, né, desnuda. E aí, talvez eu prefira sustentar isso o tempo todo. Então, o Baldi diz que no momento que a gente se mostra, né, não resistente, você consegue apresentar o seu sistema de defesa. Né? Ele fala mais ainda, ele diz assim que você paralisar o inimigo não é paralisar o ataque, né? Pelo contrário, pode até piorar a nossa situação. Né? Porque, na verdade, o verdadeiro inimigo não é o que a gente está vendo, é o que mora dentro de nós. Né? Então, a gente precisa, na verdade, se conhecer. Né? Porque para apresentar essa característica do mundo físico, da violência, da agressão, é muito fácil só reagir. Né? Então, no momento em que a gente começa a entender que tudo está dentro de nós e que a gente precisa pensar, a gente começa a criar um movimento diferente, né? Porque se a gente não entra na não resistência, a gente só se defende, a gente vai cometendo erros atrás de erros, né? A gente reage, a gente cria uma situação complicada, o outro reage também, acaba criando um momento de desentendimento, de agressão, de ofensa, né? Que não serve para nada, que é inútil, né? E um erro vai se juntando, um erro novo vai se juntando a um erro velho e só vai aumentando, né? Então, o que a gente precisa fazer? Fazer de tudo para cuidar da nossa vida, de forma que isso não se repita e nós não aumentemos os erros que a gente já tem, né? A gente precisa preparar o que ele chama de nosso futuro, né? E o que ele diz assim de preparar o nosso futuro nesse livro? Ele diz que no livro da Lei de Deus, ele diz que preparar o nosso futuro é você tentar errar o mínimo possível, né? Não ir contra as leis do próprio universo, né? As leis que regem a natureza, as leis que regem o universo, né? Porque no momento que a gente tenta viver o mais próximo possível, né? Encaixado, vamos dizer assim, né? Me fugiu a palavra que eu queria dizer, mas ligado a essas leis, né?
a gente vai não merecendo mais esses, vamos dizer assim, essas resistências e essas defesas que a gente procura. Né? E a gente vai reagindo menos e pensando mais, né? Então, no momento que a gente receber uma ofensa, né? Não vamos fazer com que, vamos tentar não reagir, né? Contra esse ofensor. Por quê? Porque a gente sabe que essa reação não vai ter valor, né? E também que esse ofensor ele não tem valor, né? Ele é apenas um instrumento, né? Vamos dizer assim, um instrumento de Deus, né? Para nos ensinar. Então, ele não merece ódio, ele não merece vingança, ele não merece desprezo, porque ele só está nos oportunizando um aprendizado. E se a gente tenta aprender com tudo que a gente vê, a gente começa a perceber que é mais fácil viver na interesse. Sair do reagir é muito bom. Né? Claro que isso tudo eu estou falando da questão espiritual, né? E nós temos resistências físicas, nós temos resistências emocionais, nós temos resistências morais. Por exemplo, né, um exemplo de uma resistência de pequena escala, vamos dizer assim, né? Quando a gente se aborrece com o atraso de um compromisso, né? Você tinha um compromisso e você se atrasou e você se aborrece com isso. Ou então você está esperando com alguém, isso é resistência, né? No momento em que você, por exemplo, espera alguém que atrasou e você pensa assim, não, de repente aconteceu algo sério com ele. Aí, o que você vai gerar dentro do seu corpo, né, é uma substância totalmente diferente se você diz, como é que a pessoa marca comigo e já tem meia hora que eu esperando e nada. Né? Então, somos nós que produzimos isso dentro de nós. Né? Por isso que diz que tudo depende da gente, que tudo está dentro da gente, que tudo é dentro do nosso próprio organismo. Né? Assim como também existem, né, essas resistências pequenas, existem resistências que são de longas datas, né? Você tem determinado ressentimento porque, sei lá, porque você tem um filho rebelde, ou porque você tem a saudade por uma morte que você não esperava e aconteceu assim, né, de imediato, e você não esperava perder aquela pessoa, ou porque você perdeu um emprego, né? Ou sei lá, por um sentimento de fracasso, de uma oportunidade que você não soube aproveitar direito, né? Então, a mágoa, a culpa, a depressão, a falta de perdão, tudo isso é sinônimo de resistência, né? Porque a gente está negando uma realidade que aconteceu na nossa vida, né? E que ainda está presente no nosso sistema corpo-mente, né? Na nossa mente, no nosso corpo. Então, e se a gente já olha para isso, já começa a perceber, a enxergar isso, a gente vai ser não resistente, né? Porque eu já consigo ver que aquele sentimento que eu estou tendo, vamos dizer assim, aquele cômodo emocional que mora dentro de mim, é algo que de alguma forma eu estou negando, né? Que tenha acontecido comigo, ou eu não queira aceitar, ou eu estou resistindo. Né? Então, quando eu entro na não resistência, eu vivo com mais leveza, né? No momento que eu aceito o que a vida me traz, com gratidão, né? Que eu sou grata por todas as experiências que eu vivo, independente do que aconteça, né? Eu vivo melhor, porque existem motivos superiores, né? Para o que quer que nos aconteça, existem motivos superiores que nós estamos vivenciando e a gente desconhece, né? A gente costuma dizer assim, não, eu que escolhi, né? Eu tracei lá isso, eu disse que dava culpa, né? Muitas experiências a gente já viu dos próprios espíritos que quando chegam lá, a gente dá só 10% daquilo que a gente se comprometeu, a gente só deu conta 10%, 5%, né? Na maioria das vezes. Então, na verdade, através dessas dificuldades que a gente vive, desses reveses da vida, né, nós estamos conduzindo a nossa estrada, nosso caminho para uma consciência superior, né, para um estado superior de consciência. Que eu vou conseguir, com esse estado superior de consciência, ele vai me levar para um caminho que a gente costuma dizer, que é o caminho de volta para casa. Que caminho de volta para casa é esse? É Jesus, é Deus. E esse é o nosso objetivo maior, que se resume numa única palavra, que significa
amor. Não resistir é amar. Então, quando a gente ouvir essa palavra da não resistência, né, que o pastorino fala que é muito mais do que o ahimsa do Oriente, né, que é uma palavra que discutida muito antes do próprio Cristo, né, pelos próprio budismo, né, como eu disse para vocês, do Hermes Trismegisto e tantos outros. Esse não resistir é amar. Né? Amar a si mesmo, e o próprio Cristo já dizia, né? E amar o outro como se fosse você. Porque aí no momento que você vive dessa forma, você não vai ter necessidade de reagir grosseiramente a uma fala que não lhe fez bem, né? Ou você não vai ter necessidade de impor o seu jeito de ser para as pessoas porque você não muda, não se melhora, né? Ou porque você acha que você pensa melhor que os outros, né? Então, não resistir é amar, não resistir é ouvir, não resistir é silenciar, não resistir é meditar, não resistir é estar o tempo todo interligado e conectado com a espiritualidade maior que nos guia. Não resistir é viver melhor, né? Não resistir é viver com mais interesse, não resistir é viver com mais leveza. Não resistir é ser um pouco mais o caminho da individualidade do que o caminho da personalidade. Que esse é o nosso grande desafio. Não perder aquilo que trouxemos quando viemos para cá, que é a individualidade. E 99% das vezes nós nos perdemos. Nós descobrimos a personalidade, nos apegamos a ela e queremos viver apenas o que ela nos oferece. Porque viver na individualidade exige sacrifícios, né? Sacrifícios morais, sacrifícios espirituais, sacrifícios materiais, às vezes, que a gente não está disposto a fazer. Né? Então, que a gente possa desenvolver no nosso coração, nas nossas experiências, no nosso fazer, a não resistência, né? Que vai abrir, que vai alargar o caminho que nos leva de volta para casa, que nos leva para Deus. Gratidão, uma boa noite para cada um de vocês. Deus os abençoe.